A cada novo escândalo, a cada crise política que explode diante dos nossos olhos, sentimos que algo muito maior está acontecendo por trás das cortinas do poder. Não se trata apenas de corrupção, de promessas quebradas ou de partidos em disputa. O que está diante de nós é um colapso sem precedentes, um desmoronar de sistemas que por séculos foram vendidos como pilares da sociedade. As palavras de Ellen White ecoam com força neste momento. Estruturas humanas, erguidas sobre interesses egoístas, não resistirão ao peso de sua própria decadência. E aqui surge a primeira grande questão. Se aqueles que governam já não conseguem manter de pé as próprias instituições, para onde o povo deve olhar? E a resposta, segundo os escritos inspirados, não está nas capitais ou nos parlamentos, mas em um lugar simples, quase esquecido, que sempre esteve ao alcance de todos: o campo. Outra pergunta inevitável se levanta: por que justamente o campo seria o refúgio? Porque ali, longe da engrenagem corrupta do poder, o homem reencontra a liberdade de plantar, colher e sobreviver com dignidade, preservando a fé e a vida em meio à ruína geral. Ellen White foi clara ao advertir que o tempo viria em que cidades inteiras seriam sufocadas pelo caos, onde as leis humanas se tornariam instrumentos de opressão e onde o povo, aprisionado por um sistema falido, não teria saída. Esse tempo não é uma hipótese distante. Ele já começou. O colapso político que assistimos não é apenas notícia de jornal, é cumprimento de profecia. Cada decisão injusta, cada imposição que fere princípios espirituais, confirma que as engrenagens do poder estão girando rumo ao abismo. Se muitos ainda acreditam que reformas políticas ou novos líderes trarão salvação, os conselhos de Ellen White expõem uma verdade desconfortável. Não haverá restauração dentro desse sistema corrompido. A verdadeira saída não virá de urnas ou discursos, mas da preparação prática e espiritual para a sobrevivência fora dele. O campo não é apenas um espaço físico, mas um símbolo de resistência contra um modelo que já mostra sinais de podridão irreversível. Por isso, é essencial compreender que não estamos falando de um futuro remoto, mas de um presente urgente. O colapso político já não pode ser ignorado. Os que confiam apenas em promessas governamentais colherão frustração. Já aqueles que discernirem os sinais e seguirem os conselhos proféticos encontrarão no campo não apenas alimento, mas a chance de preservar a fé, a família e a esperança. É nesse cenário de ruína e revelação que nossa reflexão precisa começar. O declínio das instituições políticas não ocorre por acaso. Desde tempos antigos, Ellen White advertia que governos erigidos sobre a injustiça estariam destinados ao fracasso. Hoje, essa realidade se revela diante de nós. Sistemas que deveriam proteger os mais frágeis se tornaram máquinas de privilégios, sustentadas por acordos ocultos e alianças perversas. O colapso já não é um anúncio distante, mas um fato que se desenrola em cada notícia, em cada escândalo, em cada medida arbitrária que sufoca a liberdade do povo. Em meio a esse cenário de degradação, o campo surge como alternativa providencial. Não é apenas um espaço rural, mas um convite à reconexão com a essência da vida. Longe do barulho das cidades e da opressão das instituições, o ser humano encontra no trabalho da terra um abrigo contra o colapso. Ellen White descreveu esse movimento como um retorno às origens, um chamado divino para reencontrar simplicidade, autossuficiência e fé em meio ao caos. Muitos, no entanto, resistem a essa ideia. Acreditam que soluções tecnológicas ou novos líderes políticos poderão deter a avalanche que já se precipita. Mas a advertência profética é clara. Confiar em sistemas humanos nesse tempo final é construir sobre areia movediça. A autossuficiência proporcionada pelo campo não é um luxo,
mas uma necessidade para aqueles que desejam preservar a vida e a espiritualidade diante da desordem que avança. As cidades, segundo os escritos de Ellen White, se tornarão armadilhas. Ambientes saturados de violência, controle e fome, onde o cidadão comum estará à mercê de decretos injustos e crises constantes. Quem permanecer preso a essas estruturas sofrerá com a opressão de um sistema que, já em ruínas, buscará se manter por meio da força. É nesse contraste que o campo se revela como espaço de resistência, onde a dependência direta de Deus e do trabalho honesto substitui a escravidão ao poder humano. O primeiro passo, portanto, é compreender que a crise política atual não é um mero acaso, mas parte de um movimento maior, previsto e anunciado. O campo aparece como resposta prática e espiritual, não apenas como refúgio geográfico, mas como símbolo de libertação. Ao escolher esse caminho, o indivíduo não apenas escapa do colapso, mas se coloca em posição de cumprir a profecia e permanecer firme enquanto o mundo urbano se consome em sua própria queda. Quando observamos a história, percebemos que toda civilização que rejeitou os princípios divinos caminhou para a ruína. Impérios poderosos caíram não pela fraqueza externa, mas pela corrupção interna. Hoje, os governos seguem a mesma trilha. Ellen White advertiu que os líderes, ao desprezar a justiça e a verdade, abririam espaço para que a sociedade mergulhasse em colapso moral e espiritual. O que vemos são nações sendo corroídas por dentro, e esse processo já não pode ser revertido por decisões humanas. Nesse cenário, o campo representa mais do que um refúgio físico. Ele se torna um local de preparo espiritual. A vida simples, o contato com a natureza e a possibilidade de depender diretamente de Deus formam a base para resistir ao que está por vir. Ellen White afirmava que o isolamento das cidades não seria apenas uma escolha prática, mas uma providência divina para preservar o remanescente fiel em meio às turbulências. O campo é o palco onde a fé se fortalece e onde a esperança não pode ser esmagada pelas engrenagens do poder. É impressionante notar como os sinais anunciados já se cumprem. A instabilidade econômica, a violência crescente e a imposição de leis que desafiam os princípios divinos confirmam a previsão de que os centros urbanos se tornariam lugares insustentáveis. O colapso político é apenas uma face da crise. Ele desencadeia uma cadeia de consequências que afetam diretamente a sobrevivência de milhões. Nessas condições, a fuga para o campo deixa de ser uma recomendação distante e passa a ser uma questão de vida ou morte. Ellen White descreveu ainda que nesse tempo de provação, muitos tentariam se apoiar em alianças políticas ou em reformas sociais como última esperança. Mas essas soluções, construídas sobre fundamentos frágeis, seriam incapazes de suportar a tempestade final. O campo, ao contrário, não depende de decretos, nem de sistemas falidos. Ele oferece sustento direto e uma vida mais livre, onde o indivíduo pode erguer-se com dignidade, sem depender das estruturas que já se desmoronam. Compreender isso exige coragem, porque abandonar a confiança nos governos é romper com aquilo que a sociedade nos ensinou a vida inteira. Mas a mensagem profética é clara. Quem permanecer preso ao sistema político colherá apenas sofrimento. A escolha pelo campo é um ato de fé e resistência, um passo ousado rumo à sobrevivência e ao cumprimento do plano divino. O colapso já começou, e apenas os que atenderem a esse chamado conseguirão atravessar os dias de escuridão que já se anunciam. A decadência dos governos não acontece em silêncio. Ela se manifesta em crises sucessivas, em decisões autoritárias e na crescente perda de liberdade. Ellen White advertiu que o poder humano, quando separado dos princípios divinos, inevitavelmente se torna tirânico.
E não é exatamente isso que testemunhamos? Leis injustas, impostos abusivos e medidas que favorecem elites enquanto esmagam o povo comum revelam que o colapso não é mais futuro. Ele já nos cerca. Nesse contexto, a vida no campo se torna não apenas um abrigo, mas também uma forma de libertação. Trabalhar a terra, produzir o próprio alimento e viver longe da dependência dos mercados controlados é uma resposta prática às crises fabricadas por aqueles que governam. Ellen White reforçava que essa transição permitiria às famílias preservar sua fé e, ao mesmo tempo, suprir suas necessidades sem se submeter ao jugo das autoridades corruptas. Mas há uma dimensão ainda mais profunda. O campo não é apenas uma alternativa política ou econômica. Ele é parte de um plano espiritual de preparação. A natureza, em sua simplicidade, conduz o ser humano de volta à dependência direta do Criador. Em contraste, a cidade alimenta ilusões de poder, consumo e falsa segurança. Quando essas ilusões caem, apenas os que atenderam ao chamado do campo terão forças para permanecer firmes. A história bíblica confirma essa dinâmica. O povo de Deus sempre encontrou refúgio fora dos grandes centros quando perseguições surgiram. No deserto, nas montanhas e em lugares afastados, homens e mulheres foram fortalecidos para enfrentar momentos decisivos. Ellen White alinhava esses exemplos ao nosso tempo, declarando que o campo seria novamente o espaço de preservação para os fiéis enquanto o sistema urbano desmorona. Portanto, não se trata apenas de prever dificuldades, mas de enxergar a oportunidade de agir agora. A preparação não pode esperar que a crise atinja o auge. O campo precisa ser visto como um chamado urgente, uma estratégia divina diante do colapso já iniciado. Permanecer nas cidades é escolher estar no epicentro da destruição, enquanto migrar para o campo é responder ao alerta profético e assegurar a sobrevivência espiritual e física. Cada decreto injusto publicado pelos governos é mais um sinal de que as profecias se cumprem diante de nós. Ellen White deixou claro que o poder político, quando aliado a interesses contrários à vontade divina, se tornaria um instrumento de perseguição e controle. Esse tempo não é apenas uma possibilidade, ele já desponta em medidas que restringem liberdades, manipulação de informações e imposição de normas que afrontam a consciência dos fiéis. A queda política é real e já afeta a vida cotidiana. Nesse cenário, o campo se apresenta como um reduto de resistência, não apenas pelo alimento que pode oferecer, mas pela oportunidade de criar um espaço livre da influência corrosiva das cidades. Enquanto nelas o povo se vê cercado por leis arbitrárias e dependente de sistemas frágeis, no campo o indivíduo pode erguer sua casa sobre fundamentos mais sólidos: o cultivo, a oração e a confiança direta em Deus. Ellen White destacou que essa mudança não seria simples, mas seria essencial para suportar a crise final. As cidades se transformam cada vez mais em armadilhas que escravizam. A promessa de progresso urbano se revela como uma ilusão cruel. Violência em escala crescente, desemprego, doenças, fome e controles autoritários. Esses elementos não são apenas acidentes da história, mas consequências inevitáveis de um sistema que já se desintegra. Ellen White descreveu que esse colapso político e social levaria multidões ao desespero, e somente os que tivessem preparado seu refúgio estariam em condições de suportar. A vida simples e disciplinada no campo contrasta com a instabilidade das metrópoles. Ela fortalece a mente, alimenta a fé e desperta a verdadeira liberdade. Aquele que aprende a depender de sua horta, de suas sementes e da providência divina, descobre que pode viver sem as engrenagens corrompidas do poder. Esse retorno às origens, segundo Ellen White,
É também um retorno ao plano original do Criador para a humanidade, que sempre desejou que o homem vivesse em harmonia com a natureza. O chamado é urgente. O colapso não se aproxima. Ele já está aqui. Ignorar esse fato é colocar a vida em risco. Muitos permanecerão confiantes nas promessas de líderes e instituições, mas colherão apenas frustração. Aqueles que compreenderem a seriedade da advertência e se moverem em direção ao campo estarão um passo à frente, não apenas na preservação de suas famílias, mas também no cumprimento de um propósito maior. Essa decisão é mais do que sobrevivência. É fidelidade à voz profética que não pode ser ignorada. As engrenagens do sistema político giram em direção ao caos. E quem ainda acredita que haverá estabilidade se ilude com uma miragem prestes a desaparecer. Ellen White alertou que o tempo chegaria em que a confiança em governos seria uma armadilha mortal, porque esses mesmos governos seriam instrumentos de opressão contra aqueles que buscam permanecer fiéis a Deus. Esse tempo não é futuro distante. Ele já pulsa nas manchetes, nas leis e nos sinais que se multiplicam. O campo, nesse contexto, não deve ser visto apenas como uma fuga, mas como uma preparação consciente. É nele que se aprende a disciplina, a paciência e a confiança em Deus para cada necessidade. O cultivo da terra ensina mais do que autossuficiência material. Ensina a depender menos do que o mundo oferece e mais do que o Criador provê. Ellen White descreveu esse estilo de vida como uma escola de fé, onde o coração se fortalece para enfrentar perseguições e provações. Enquanto muitos ainda esperam soluções políticas, o campo já se apresenta como resposta prática. Cada família que decide preparar seu espaço, plantar suas sementes e organizar sua vida longe do tumulto urbano, dá um passo em direção à sobrevivência. Essa atitude é um ato de fé que transforma o colapso em oportunidade de obediência. A advertência é clara. Não haverá tempo para improvisos quando a crise atingir seu auge. O preparo precisa começar agora. O contraste é inevitável. De um lado, multidões presas ao desespero das cidades. Do outro, os que responderam ao chamado profético e encontraram refúgio no campo. Esse contraste revelará quem escolheu confiar em promessas humanas e quem decidiu obedecer à voz divina. Ellen White não descreveu o campo como um paraíso terreno, mas como um lugar de resistência, onde a fé poderia ser preservada até o fim, longe da influência corrosiva do sistema político. Portanto, compreender o colapso político atual não é apenas reconhecer uma crise, mas aceitar um chamado profético. O campo é mais do que terra e sementes. É o símbolo da sobrevivência, da fé preservada e da esperança mantida quando tudo ao redor desmorona. Ellen White nos lembra que esse tempo já começou, e apenas aqueles que agirem com coragem e discernimento estarão preparados. Ignorar esse chamado é permanecer no epicentro da destruição. Atender a ele é encontrar vida em meio ao caos. O colapso político que assistimos hoje não é apenas uma sucessão de erros administrativos, mas o cumprimento claro de advertências que ecoaram há mais de um século. Ellen White nos mostrou que o sistema humano, corrompido em sua essência, não poderia oferecer verdadeira segurança. Agora, diante de nossos olhos, cada decisão injusta, cada crise fabricada, cada nova restrição de liberdade confirma que a profecia não falhou. Ela está se cumprindo. Diante dessa realidade, a pergunta não é se devemos agir, mas quando. E a resposta é imediata: agora. O campo já não pode ser visto como um sonho distante ou uma ideia alternativa, mas como a única forma de preparar corpo e espírito para suportar a tempestade. Ele é a escola prática da fé, o espaço de resistência e o símbolo de uma vida liberta da tirania de sistemas que já estão em ruínas.
Aqueles que permanecerem confiando no poder político colherão frustração e medo. Mas os que atenderem ao chamado profético encontrarão no campo não apenas alimento, mas a preservação da fé, da família e da esperança. É nesse contraste que se revelará quem está preparado e quem será esmagado pelo colapso. Ellen White não falou em metáforas vagas. Ela nos entregou um mapa de sobrevivência, e esse mapa aponta para fora das cidades. Agora é o momento de decidir. Permanecer preso ao barulho urbano, às promessas quebradas dos governos e ao conforto ilusório da vida moderna é escolher o epicentro da destruição. Mas mover-se em direção ao campo é escolher a vida, é alinhar-se com a voz divina e preparar-se para dias de provação. Essa escolha não é apenas prática, é espiritual, e definirá quem conseguirá permanecer de pé quando tudo ao redor desmoronar. Se essa mensagem falou com você, não a ignore. Reflita, compartilhe, desperte outros para a urgência do tempo em que vivemos. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e ajude a espalhar essa verdade que não pode ser calada. A profecia está diante de nós e a decisão está em suas mãos. Permanecer nas ruínas do sistema ou buscar refúgio no campo, onde a sobrevivência e a fé ainda podem florescer.